que de todas as pessoas que a gente se propôs a trocar uma ideia, fazer essa matéria, que é uma matéria do Paulo Gustavo, na cidade de Itaquaquecetuba, eu particularmente dizendo, como entrevistador e como participando desse grande acontecimento de que é falar com essa galera aí, eu acho que falar com a Cris é um aprendizado, é uma força muito interior, assim, de qual uma pessoa que não desiste, porque, além de tudo, eu sou muito amigo dela, eu a trato como minha irmã, e ela está sempre se doando demais, assim, pelas pessoas, né? Então, hoje a gente vai trocar ideia com a Cris, vai ser poucas coisas, mas coisas interessantes, e vocês vão ver, né? Quem não conhece a Cris vai ver como que a pessoa se transforma através do amor, cara. Porque é verdadeiro. Porque tem certas coisas que a gente faz pela técnica de achar que vai ficar legal. A Cris é muito difícil de você dizer pra ela uma técnica de alguma coisa, porque o coração e o amor que ela tem pelas coisas toma conta de tudo. E vamos lá que vocês vão ver que é mais legal. Vou estar aqui com a Maria Cristoilma. Ela disse que tem 48 anos e é residente da cidade de Itaquaquecetuba. Nós estamos no projeto Locomoção, então vocês vão ver que são a junção de algumas coisas. E primeiramente eu vou perguntar para a Cris qual é a pegada que ela tinha de estar se envolvendo com a linha férrea, com o trem, como que era aquela dificuldade toda que ela tinha para se transportar para alguma outra cidade para poder fazer os cursos que ela sempre fez. Fala, Cris. Tudo bem, maninha? Você falando que o meu amor é grande, meu coração, eu já comecei chorando. Né? Faz parte. Faz parte da emoção. Faz e é até parte. legal, locomoção, né? Locomoção. Não é só se locomover, né? A emoção das pessoas. Pra gente saber, legal, assim... Que legal. Qual é a sua... Minha relação. A sua relação em se locomover com a linha, né, que a gente usava aí o variante antigamente, essa mudança toda que teve. Cris, você já sabe o que é? Conta pra gente aí como que era essa... o que você tem nessa cabeça aí que nunca esquece? Eu sempre tive uma relação muito boa com o trem. Primeiro, que quando eu via na TV aquela questão da Maria Fumaça, aquilo pra mim era encantador. E um dia, quando eu peguei trem, que meus pais se locomoviam sempre, né, para ir para casa dos meus tios, qualquer coisa era de trem. E o dia que eu pude ver uma Maria Fumaça passando, eu num trem da CPTM, vendo uma Maria Fumaça passar no outro trilho, assim, ai, que fantástico! Então a minha relação com o trem sempre foi muito bacana. Mas a intensidade disso começou em 94. Antes disso, eu já viajava de trem, passeava a passeio. E a passeio você vai no domingo, espera muito tempo, fica quase uma hora esperando, ônibus, trem, tudo. Mas quando eu comecei a estudar música, não existia música, cursos de música na região. Não tinha. Era muito difícil. A gente tinha a banda marcial, né? Então eu comecei a estudar na banda marcial de Itaquá, comecei a estudar trompete. E depois eu fui estudar música na ULM. Então eu trabalhava o dia inteiro e pegava trem por volta das 5:30 da tarde. Eu pegava o contrafluxo. Mas mesmo nesse contrafluxo, era muito intenso, né? A gente via ali as pessoas penduradas no trem. Eu vi muito surfista, talvez a turma não conheça, mas surfista de trem. O cara pegava a janela, pisava, subia e ficava lá em cima, surfando. E o trem lotado, gente pendurada. Eu tinha medo de cair do trem. Sinceridade, eu tinha medo de cair do trem. Eu peguei a fase, ainda quando eu estudava magistério, antes de estudar música, eu peguei a fase do trem que a gente falava Frankenstein. Aí depois a turma começou a chamar de trem Robocop.
Mas na minha época a gente chamava o trem Frankenstein, porque era um monte de madeira batida com prego, às vezes ficava um buraco, você via o trilho passando. Hoje existe uma limpeza no trilho, né? E a gente nem vê tanta sujeira, é um desenvolvimento muito grande. Mas naquela época subia barata, né? nesses buracos do trem. Então era uma situação muito densa visual. Por um outro lado, as melhores conversas, os melhores diálogos e os melhores assuntos estavam no trem. Eu quando voltava da ULM, né, quando eu estava estudando trompete, eu tinha 2 caminhos para voltar para casa. O dia que tinha um pouquinho mais de dinheiro, eu podia pegar o metrô e na estação e na rodoviária vir de Pássaro Marrom, né, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro. Se não, o trem sempre foi acessível, o preço. A maioria das vezes eu vinha de trem, aí o caminho era outro. Eu tinha que passar perto da Praça da Luz, e aí tinha os pivetes com canivete, tinha prostituta, tinha o pessoal se drogando, e eu com o instrumento, que eu não sabia ali quem era ladrão ou não, né? De todas as pessoas, a gente não sabe, e no meio da escuridão, maior iluminação. Então eu passava com um trompete assim, rápido, para chegar na estação. Só depois que eu entrava na Estação da Luz, eu falava, tô segura. Porque com todos os problemas do trem, dentro da estação é que tinha segurança. Então, quando eu vinha, que era muito raro isso, mas eu vinha de metrô e Pássaro Marrom, as conversas eu achava muito, muito fútil. O pessoal ia falar da compra do shopping, umas coisas assim. Aquilo para mim era fútil, talvez para outras pessoas não. Mas quando eu vinha no trem, o pessoal falava de economia, o pessoal falava de política, falava de situação social, e aquilo me alimentava. Me alimentava tanto que o trem era o meu lugar de compor. O pessoal fala, quem é essa doidinha que está estudando música, lendo partitura, fazendo o exercício da escola? Então, às vezes, o pessoal olhava pra mim e eu tava aí tava, sabe assim, o trem era meu escritório, porque eu trabalhava o dia inteiro com música, mas não dava tempo de fazer o meu exercício de escola. Ali era um trabalho, então era no trem que eu vinha estudando, escrevendo, compondo música. Veracidade, que é uma música minha lindíssima, ela surgiu no trem. Porque aqui em Itaquá, Manuel Feio, você vai vendo muitas árvores. Conforme você vai passando de Hermelino Matarazzo, vai chegando no Tatuapé, vai sumindo as árvores e vai aumentando o tamanho dos prédios. E aí eu achei aquilo, eu falei, nossa, isso da música, a gente precisa falar de como a nossa cidade tem muito concreto, como as pessoas abandonaram ali essa parte verde. E aí eu fiz Veracidade. Ela falando, veracidade implantar, ver de novo acontecer, vertente instinta, verdes matas em você, veracidade no olhar, verdes cores em você, o vermelho indica desse choro endurecer, o endurecer de pedra. A gente está saindo do verde e entrando na pedra. E eu só pude ter essa inspiração pela visão que eu via através das janelas do trem. Falei. Cris, deixa eu te perguntar uma parada muito legal, cara. Percebe-se, né, cara, que essa locomoção que você usou por um tanto tempo, inclusive ela te deu letras de música, foi o seu escritório, foi o seu local de inspiração, local de estudo e tal. A partir de que momento que você começou a prestar atenção, não sei se você consegue se lembrar disso, que você começou a prestar atenção
de que você usava o transporte, o trem, a linha férrea, de que você teve essa visão, assim, falou, pô, isso aqui pra mim é algo que eu posso sugar alguma coisa daqui pra minha arte, assim. Quando foi que você olhou, ou foi na primeira vez, porque você disse da Maria Fumaça, mas você era uma jovem, né? Criança. Exatamente. A partir de quando, assim, que você falou, pô, cara, isso aqui tem uma junção de grandes coisas aí? Na verdade, quando eu comecei a estudar música, isso em 94. Antes disso, eu pegava o trem, sabia da necessidade de chegar em São Paulo, mas quando eu comecei a estudar música, e às vezes eu reclamava do trem e queria um pouco mais de conforto, eu tentava juntar um dinheirinho para fugir do trem. Só que aí, quando eu fugia do trem, eu via que o outro caminho, que era mais confortável, não tinha o conteúdo que tinha no trem. E foi aí que eu me apaixonei. Quando eu tentei sair do trem. Quando eu tentei, não, a gente é puxado pela bolsa, porque é tanta gente na mesma direção, isso é muito louco. São Paulo transporta por dia nos trens e metrôs 12 milhões de pessoas, mais do que, né, países europeus que tem 8 mil, 9 mil, 10 mil pessoas num país inteiro. São Paulo transporta num dia. Tem essa dificuldade da quantidade de pessoas, mas, por um outro lado, também tem a riqueza que cada uma dessas pessoas traz. Então, quando você viaja de trem, você escuta histórias, você vê histórias, você sente essas histórias. Então, no momento que eu tentei fugir, é que me caiu a análise. Eu falei, peraí, mas lá eu tenho esse conteúdo e aqui eu não tenho. Então não é tão ruim assim. Quando a gente, dizem que somente quando a gente vê o claro é que a gente entende o escuro, né, os contrastes, para a gente chegar no equilíbrio. A mesma situação eu vejo comigo em relação ao trem. Foi tentando fugir, tentando ficar longe, que eu pude de fora para dentro ver a riqueza que acontecia ali. Porque a maior riqueza que nós temos são as pessoas. Então, para um artista, né, como eu e como outros, a maior descoberta é descobrir o íntimo das pessoas e como a sua arte chega nesse íntimo. Então, o trem era o melhor lugar para isso. Deixa eu te perguntar uma coisa interessante. Eu tenho o costume de falar, às vezes, para as pessoas, da preparação que a pessoa tem para se tornar um artista. Né? Quando ela diz, pô, é isso que eu quero. Qual foi o dia, Cris, que você olhou e falou, é isso que eu quero para minha vida? Eu vi a Madonna e o Michael Jackson no Fantástico. Muito bom. Eu vi a Madonna e o Michael Jackson no Fantástico. Quando eu vi a Madonna fazendo Material Girl, ela dançando com aquele vestido rosa, aí ela se jogava e aquele monte de homem segurando ela e aquelas coreografias. E quando vi Michael Jackson fazendo Billie Jean, o Moonwalker, o Thriller, então aquilo tudo me encantava. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, quando eu crescer, eu quero ser cantora, bailarina, fazer muito show e ter uma instituição. Aí, um tempo atrás, eu analisando isso, que eu falei para minha mãe, e que isso perdurou por toda a minha vida, eu falei, nossa, eu sou cantora, eu sou bailarina, eu não faço tanto show como eu queria, que por mim eu faria show todo dia. Mas faço shows diferentes, diversos. E eu falei, e a instituição? Aí o que eu percebi? A instituição não precisava ser um lugar, um espaço físico. A instituição, ela está em mim todos os dias na minha ação. Então, as ações voluntárias para a cidade, para o Rotary, para a ONG dos Amigos,
toda vez que me chamam para fazer alguma coisa, fora isso, o meu dia a dia. Se eu ver que tem uma pessoa precisando de uma palavra, e aquela palavra de incentivo para transformar a sua vida e acreditar, porque eu sempre acreditei muito em sonhos. E eu acho que os sonhos é que nos movem. Se a gente não tiver um objetivo, não tiver uma meta, a gente vai ficar parado. E quando a gente dá um passo, já não está mais parado, está em movimento. Ontem eu vi uma frase do Einstein que fala assim, que a vida é igual uma bicicleta. Para ter equilíbrio, precisa estar em movimento. Cris, né? é verdade. Cris, perguntar. Qual foi o momento, que é uma pergunta minha também, que eu sempre comento isso com as pessoas. Qual foi o momento, assim, se teve esse momento para ti, que você disse assim, a porta do trem abriu, eu tenho que entrar. Nossa! Na arte. Nossa! Em ser artista. Quando eu fui fazer balé, eu sonhei em fazer música e fazer balé a minha vida inteira. Mas morando aqui no Lousada, era lama até o joelho, não tinha transporte, eu era criança. Aí a gente mudou para o Itaim, ficou uns 9 anos lá. E eu sonhava com aquilo, eu pedia aquilo. E a periferia é sempre muito carente. Hoje em dia não, hoje você faz assim, tem um curso gratuito aqui, um curso gratuito ali, né? E os jovens de hoje precisam valorizar isso, porque na época que eu era jovem, não tinha nada disso. Foi por isso que eu fui estudar música em São Paulo, e aqui a gente tinha banda, mas foi na banda que eu descobri que a cultura tinha balé. E eu tinha 19 anos, não era mais idade para ser bailarina. Mas eu fui conversar com o diretor, eu fui conversar com a professora e tinham 2 vagas. E a professora disse assim, olha, não posso fazer nada por você, tem 2 vagas. E está aberta para quem já faz balé. Quem é de academia, quem já faz balé. Você se inscreve. Se você passar, você tem a vaga. Se você não passar, eu não posso fazer nada. E ali pra mim foi assim, é a minha chance, eu tenho que ir. Não importa que eu nunca fiz balé, não sei como as outras são, e eu passei em primeiro lugar. Perfeito. E ali começou toda a minha história. Porque depois que eu comecei a estudar balé, eu comecei a entender a parte técnica, porque eu sempre fui autodidata. Então, eu já estava estudando música na banda, fazia alguns meses, comecei a fazer o balé e a junção de música e dança, a parte técnica, veio me trazer uma visão do que eu fazia e não tinha consciência, porque eu já fazia desde criança. Era minha, como eu posso dizer? Era minha vocação. E ali começou tudo. Por isso eu tenho essa gratidão tão imensa pela cidade de Itaquaquecetuba. Porque foi esta cidade que me deu a oportunidade de estudar a profissão que eu queria ser. Cris, falando da paixão pela arte. Quem conhece você sabe muito bem, né? E quem te conhece apenas pelo nome, pelas coisas que você faz e pelo trabalho que você tem, que eu particularmente sei muito disso, que na maioria das vezes você põe a mão no seu bolso, você sempre está pagando, né? Uma coisa de nós artistas que ama a arte e tal. A gente investe. A gente investe. De tudo isso que você passou, assim, de tudo isso que você procurou, de tudo isso que você estudou, até porque a gente sabe muito bem que você não faz apenas uma coisa na arte, você tem uma gama de arte que corre nas suas veias, né? A sua cabeça está sempre em movimento, você está sempre pensando em grandes coisas, né? Você, daqui para frente, Cris, assim, dos sonhos que você teve, você conquistou não da forma que você gostaria, como seria, mas você conquistou, isso é fato. Agora, nesse momento, assim, o que você espera
no seu lado artístico, assim, o que ele vai te dar, e se por algum momento, Cris, você falou, pô, cara, eu vou desistir. Nossa, não fala isso. Eu pensei em desistir agora quando eu tive dengue. Dengue é uma doença tão pesada que mexe até com o emocional da gente, e eu fiquei refletindo sobre tudo da arte que eu já fiz, e chegou uma hora que meu coração falou assim, eu invisto tanto, eu invisto dinheiro, eu invisto tempo, e deu aquela vontade de desistir. Mas depois que eu cheguei lá no fundo do poço, vem aquele brilho divino da reflexão, falou assim, não posso desistir. Porque nós recebemos alguns dons, a gente multiplica o dom à medida que vai agindo, fazendo, criando. Então, cientificamente, nosso cérebro, aquilo que mais a gente faz, mais ele está no propósito de fazer. A gente acha a solução, né? Então, quando eu voltei das cinzas da dengue, eu falei, não posso desistir, porque é isso que me alimenta, e o que jorra para fora alimenta outras pessoas que a gente não tem noção. Então, eu ainda quero fazer muito espetáculo. Esse ano me deram a oportunidade de montar a CATEI, Companhia de Artes e Técnicas de Espetáculo de Itaquaquecetuba. Está iniciando, né, agora, esse ano de 2024. E a minha ideia é fazer tipo um circo de Soleil, cara. Perfeito. É dança, música, teatro, circo, fazer roteiros que mexam com a emoção e com a consciência das pessoas, mas de uma maneira plástica, que elas possam sair de lá assim, transformadas. Então, as coisas para mim, não terminaram. E enquanto eu respirar, farei arte. O espetáculo, tem uma artista que eu estou me preparando para fazer, que eu estou estudando todos os dias. Então, enquanto houver sopro, tem som. E eu estarei fazendo arte. Ô Cris, deixa eu te falar. A gente não tem tanto mais tempo, mas eu vou te falar de particularidade minha, assim. Eu já pensei em desistir por divinas vezes, assim, várias vezes. Várias vezes. Mas você é uma pessoa, assim, que eu me espelho demais, assim. Por você... muito guerreira. É impressionante. Cara, é impressionante esse seu negócio de doação que você tem pelas pessoas, se doar pelas pessoas. Eu sei o quanto você já se ferrou com isso. O quanto a vida já te bateu e você... parece que a vida quer te mostrar, pô, Cris, para um pouco, pensa em você. Mas você não, você está sempre se doando às pessoas, então, saiba que eu sou um aprendiz da arte, porque eu sempre estou ao seu lado aprendendo demais, assim. Eu tenho uma admiração incrível por você. Então eu quero que você continue demais, assim, porque cara, eu sou um aluno seu constante, e tem grandes pessoas, várias pessoas, assim, que te admiram demais pelo coração, pela pessoa, por tudo que você já passou. Então eu agradeço demais de você ser tão aberta à arte e de poder passar isso para as pessoas, tá? A gente pode levar porrada de um lado, mas a gente recebe bênçãos de outro que ninguém imagina. Uhum. Então, eu cresci ouvindo aquela história de que Jesus falava, né, para dar outra face. E isso na minha vida parece uma realidade. Tenho várias religiões, eu digo assim, né, que eu passei por elas e aprendi, algumas muito contrastantes, mas mais do que religião é a nossa espiritualidade
em relação ao todo, essa natureza que todo dia se cria, se transforma. E as porradas da vida, se a gente tropeça numa pedra, a gente nunca cai para trás. Observa bem que quando você tropeça, você vai para frente. Então, todo tropeço faz parte do nosso crescimento para que a gente possa ir. Então, as porradas, elas doem só na hora. Depois eu falo assim, obrigada, ela foi importante para eu crescer. Então, eu não tenho medo de porrada. Vamos lá, que a arte nos espera. Bom, galera, é isso aí, a Cris. Parceira, maninha. Tamo juntão. Obrigado, Cris. Obrigado. De coração, zaço.